estou aprendendo meu 5º idioma de forma autônoma e eu quero passar para você hoje as estratégias que eu utilizo para aprender os idiomas que eu aprendo sozinha, para você também aprender de uma vez por todas inglês e qualquer idioma que você queira aprender. Eu sou Clarice, sou especialista em neurociência no aprendizado de idiomas e eu quero ensinar para você hoje essas estratégias que de uma vez por todas vão fazer você aprender muito mais rápido, mesmo que seja de forma autônoma, mesmo que você aprenda sozinho inglês. Mas eu já vou pedir para você, por favor, deixar o seu like se esse assunto, aprender inglês com a neurociência, te interessa. E se você gostar desse vídeo, aí você se inscreve no canal. Bom, existem várias maneiras de aprender inglês de forma autônoma, né? Hoje eu vou dar pra você um passo a passo que eu faço e funciona muito bem. E tá de acordo com a neurociência. Afinal, a neurociência realmente pode dar pra gente algumas saídas aí, algumas dicas para aprender inglês sozinho ou aprender qualquer idioma sozinho. Então eu vou te passar as minhas estratégias que têm funcionado, ok? Depois você me fala se você já tentou alguma delas e como é que foi, como é que tá indo, me fala ali nos comentários. A primeira estratégia baseada em evidência para você aprender inglês de forma autônoma é escutar muito inglês e falar também. Esse é o primeiro passo. Quando eu quero aprender um idioma novo, a primeira coisa que eu faço é imergir no idioma, é realmente mergulhar no idioma por meio de muita escuta e muita fala. Essas duas partes são essenciais desde o princípio, até muito mais que a gramática, para você conseguir chegar à fluência de um idioma de forma autônoma, sozinho, mesmo que você não tenha com quem praticar. É mesmo, é? Para exemplificar para você, eu neste momento estou aprendendo italiano. O que eu faço quando eu vou estudar italiano? Eu pego uma cena, eu pego curtos vídeos em italiano de pessoas assim, se apresentando, indo pra universidade, se conhecendo, coisas assim do dia a dia, sabe? Indo pro restaurante. E aí eu vejo aquela cena, eu gosto muito de explorar vídeos, eu gosto de explorar muito o áudio mesmo, audiovisual, né? Assim. O nosso cérebro, ele entende melhor as imagens, ele absorve, né? Mais de 90% das informações que o nosso cérebro registra são informações visuais, então ajuda muito você usar o visual. E o áudio é legal para você já ir acostumando com os sons do idioma. Tem toda a razão. Então a primeira coisa que eu faço quando eu tô estudando italiano, pego ali o áudio, o vídeo daquela situação e tento entender sem nunca nem ter visto nada sobre aquilo. Eu não vejo antes significado de palavras, eu não procuro antes, eu não estudo antes a gramática, não estudo nada antes, eu vou direto, só vejo sobre o que é o assunto. Ah, são amigos se conhecendo. Aí eu vejo o que é a situação, o que é o contexto e começo a assistir o vídeo e tento entender o máximo possível. Depois que eu já ouvi, que eu já assisti o vídeo, aí eu vou para a estratégia 2, para a segunda estratégia, que é aprender as palavras novas dentro de um contexto. É muito mais fácil para o nosso cérebro absorver, memorizar palavras e frases novas quando elas estão contextualizadas, muito mais fácil do que se elas estiverem isoladas, você aprender palavras isoladamente. Então você já ir ali pro contexto, né? Fazer o que eu falei na dica antes, na estratégia anterior, de ouvir bastante, assistir bastante. Aí depois você for estudar as palavras ali daquele contexto, vai ficar muito mais fácil de você aprender e nunca mais esquecer aquilo que você está estudando no momento. Você pode também tentar ler livros, ou então você usa audiobooks, aí você ouve, depois você lê. Você pode também fazer essa alternada, né? Dar essa alternada. Você ouve o audiobook, ouve uma página, sei lá, por uns 5, 10 minutos, não sei, você estipula o seu tempo. E aí depois você lê o audiobook. Só que não pode ser nada muito grosso, muito grande, porque senão você vai desanimar no caminho, né? Tem que ser um livro mais fininho. Mas é uma dica boa também. Você ouve primeiro o audiobook, depois você vai lá e lê o livro, né, do audiobook. E aí para na segunda estratégia, que é o quê? Estudar as palavras, estudar o vocabulário, tentar entender ali o que você ainda não sabe. A terceira estratégia, então tá, você já ouviu, você já viu, né? Você já entendeu o contexto, aí você investigou o vocabulário e agora você vai fazer o quê? Tentar entender a gramática. Essa é a terceira estratégia, parar realmente para estudar a gramática. Porque embora seja importante realmente você aprender palavras no contexto, né? Você aprender o vocabulário, você sem entender a gramática, sem entender a estrutura da língua, você não consegue formar frases.
Por isso que muitas vezes dá branco. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento da língua, assim, de vocabulário, ela até lê muito. Eu já conheci pessoas que liam livros em inglês, mas não conseguiam falar uma palavra em inglês. Por quê? Porque não para estudar a gramática e entender a estrutura. Aí quando vai falar, fica aquele bando de palavra solta e ele não consegue colocar junto. Eu falo que a gramática é o esqueleto da língua. Sem o esqueleto do nosso corpo não ficaria de pé. Não adiantaria ter todos os órgãos, ter o cérebro, não adiantaria nada. O nosso corpo não ia ficar de pé. Então a gramática é o esqueleto da língua. Você precisa aprender a utilizar a gramática. Aí o que eu gosto de fazer? Eu não sigo um livro de gramática que eu fico estudando gramática de italiano, né? Por exemplo, que é a língua que eu tô estudando. Então você também pode usar dessa forma, né? Cada um tem a sua forma, mas tô falando a minha que funciona muito bem. Tô estudando ali determinada coisa. Eu percebo que de repente eles estão falando do passado. Aí eu não tô dominando muito bem, eu percebo que eu não entendi muito. Pô, por que esse verbo ficar desse jeito no passado? Aí eu paro e vou estudar o passado. Pesquiso na internet, uso recursos online, às vezes uso o próprio material, às vezes ali no material que eu tô estudando tá falando um pouquinho sobre a gramática. Aí eu paro, entendo a gramática, faço frases, pratico comigo mesma. Então eu faço assim, dentro daquele contexto que eu escolhi, né? A minha base é sempre o contexto. Aí eu identifico naquela situação o que eu não tô entendendo bem, o que na formação das frases eu ainda não tô entendendo bem, para eu pesquisar e conseguir entender. Quando você pratica também a fala sozinho, né, sozinha, você identifica muitas vezes, opa, não tô conseguindo lidar com esse tempo verbal, não tô conseguindo lidar com essa determinada estrutura da língua. Vou pesquisar. Então vai lá e pesquisa como falar tal coisa, como dar uma opinião, pô, não consigo falar muito expressões que é para eu dar opinião, para eu falar de contraste. Não entendo muito como usar as preposições, usar, por exemplo, for, to. Como é que eu faço? Pesquisa como usar for, to na internet. Quando você tiver alguma dificuldade de você identificar, aí você mergulha mais fundo, né? You go deeper. Vai mais fundo naquele conhecimento para você conseguir entender. Tem que dedicar tempo para isso, não tem jeito. E, inclusive, na semana passada, eu vou colocar aqui nos cards e também no final desse vídeo, eu dei uma aula sobre o Present Perfect. Seu querido Present Perfect. Que muitas pessoas que estudam de forma autônoma não conseguem entender o Present Perfect, então eu fiz uma prática intensivona. Então assiste lá depois desse vídeo aqui, você vai lá e já dá uma praticada no Present Perfect se você acha que essa é uma deficiência, assim, né? Uma falhazinha que você ainda tem no seu inglês e quer praticar, tá? Independente do seu nível, é uma aula para todos os níveis. A quarta estratégia é usar flashcards. O que são flashcards? Flashcards são cartõezinhos que você coloca de um lado o significado uma determinada palavra que você queira decorar, queira memorizar, e no verso você coloca o significado. Então coloca uma frase relacionada, sabe? É tipo um joguinho da memória, né? Você coloca de um lado uma coisa e do outro lado o que significa ou a dica que vai te explicar o que é aquela palavra. Então depois que eu estudei vocabulário, estudei palavras, eu vou lá no meu flashcards, vou lá no meu Anki, eu uso um aplicativo chamado Anki, que é muito conhecido dos estudantes de idiomas. Eu vou lá e já adiciono. É importante registrar tudo. E a quinta estratégia, que eu até já adiantei um pouco ali na estratégia 4, né? É praticar regularmente. Gente, se não tiver prática, não tem consolidação do que você está aprendendo. Sabe por quê? Porque quando você aprende uma nova palavra, uma nova frase, os seus neurônios, entre eles formam uma conexão sináptica que representam aquelas frases, aquelas palavras novas que você está aprendendo. Quando você pratica regularmente, e só quando você pratica regularmente, não tem milagre, não tem maquininha, não tem eletrodo, é só quando pratica regularmente, essas conexões sinápticas, elas se fortalecem. Elas vão ficando cada vez mais fortes. É isso que vai fazer você lembrar lá na frente dessas palavras. Quando você quiser utilizar, é justamente essa prática que fez reforçar essas conexões que vai fazer você se lembrar dessas palavras, dessas frases, no momento ali que você tem que usar. Então, assim, dedique diariamente, no mínimo, uns 15 minutinhos. O ideal mesmo é pelo menos uns 30 minutos por dia, né? Você estudar um pouco de inglês. Mas se você não tem de jeito nenhum, é impossível, Clarice, então pelo menos uns 15 minutinhos. Tire pra você revisar. Pega lá o Anki App, revise as suas anotações. É muito importante revisar. Não adianta nada você ver um assunto hoje e você ficar uma semana sem ver, ficar um mês ou então nunca mais você tocar naquilo. Não adianta. Você não vai memorizar. Se for difícil você começar colocando
tomando essa prática, inserindo esse hábito diariamente, comece com 2 vezes na semana, aí aumenta para 3, aumenta para 4, até você conseguir fazer todos os dias, né? Vá aos pouquinhos, mas chegue ao ponto de estudar todos os dias. Lá no meu Instagram eu posto muito conteúdo sobre vocabulário, sobre pronúncia, muita coisa legal que vai te ajudar a aprender de uma forma mais prática, de falar inglês mais rápido. Dou muitas outras técnicas da neurociência para você também aprender de forma mais eficiente. Então me segue lá. Deixa o seu like se você não deixou até agora. Se inscreva no canal também se você ainda não se inscreveu. E fale nos comentários o que tá faltando dessas 5 técnicas aqui que eu dei hoje. O que tá faltando ainda você colocar e que você vai mudar hoje. Me fala ali nos comentários que eu quero saber. E eu vejo você no próximo vídeo. See you in the next one.